Olá, boa tarde a todos do ProF Unesp. Eu sou Jeanine, mestranda da UPE, aqui em Pernambuco. E essa apresentação é para compor a avaliação nacional sobre a disciplina Problemáticas de Educação Física. Hoje é domingo, Dia das Mães, dia 14 de maio de 2023, e são exatamente 2 horas e 33 minutos. Então, esse é o meu mapa conceitual, né? É como eu consegui organizar as ideias dentro desse sistema operacional, o CMF Tools, como sugestão do AVA, não é isso? E vou começar a explicar para vocês como foi que eu organizei minhas ideias e isso se transformou aqui nesse mapa, tá bom? Então, a gente pegou o objeto de estudo principal da nossa disciplina, que eram as problemáticas da educação física. Nós estudamos, organizados por semana, né, exatamente seis problemáticas que a educação física traz como campos, né, de estudos e de observação. A primeira que a gente destaca é a atuação docente. Logo na primeira semana, os mestrandos todos se deparam com um texto riquíssimo que aborda a atuação docente com uma certa reflexão crítica sobre como andou e como anda esta atuação. O texto ele se organiza em 3 categorias, né, que é as práticas tradicionais, o desinvestimento pedagógico e as práticas inovadoras. As práticas tradicionais é aquela que considera as práticas corporais ou mesmo o esporte como principal conteúdo da educação física, né? E também considera as habilidades e o gesto técnico como sendo o principal conteúdo a ser tratado nas aulas, né? O desinvestimento pedagógico, o texto fala bastante profundamente sobre esse fenômeno que acontece na área, né? E foi muito interessante perceber como uma questão empírica e histórica da área, quando ela é sistematizada, ela se torna um conteúdo acadêmico tão rico, capaz de fazer a gente refletir sobre a nossa própria prática e o que foi e o que vem sendo, né? Mas principalmente o que pode vir a ser. E o texto traz um pouco também sobre as práticas inovadoras, né? Que é aquela prática que tenta se opor a essas duas que a gente falou anteriormente, né? Que tenta trazer para o campo da educação física os elementos conceituais da área, né? Como segundo problema da educação física, a gente destaca aqui a relação teoria e prática, né? Os textos trazem que por muito tempo essa relação ela é vista como uma relação com dicotomia, com oposição, né? Mas quando a gente vai para o estudo, a gente percebe que, mesmo compreendendo que o saber fazer por muito tempo, e até nos dias atuais, ele tem destaque nas aulas de educação física como um elemento prático importante, o saber sobre o fazer, ou seja, as questões conceituais da área, elas ganham cada vez mais espaço, potência e necessidade nas aulas de educação física. Mas nas discussões do próprio fórum do AVA, nas discussões das aulas presenciais, a gente percebe que o saber fazer e o saber sobre o fazer é indissociável. Eles estão juntos, né, no nosso dia a dia, na nossa prática pedagógica. E é isso que chamamos de praxis, né? É o saber fazer e o saber sobre o fazer. A prática e a teoria juntas para construir conhecimento de qualidade nas aulas de educação física. O outro problema que o mapa traz, né, que verificou nos estudos do AVA, é a educação física como componente curricular, ou seja, os marcos legais da educação física. Texto muito rico, né, histórico, que esmiuça as principais legislações sobre a área, né, e como foi essa evolução histórica ao longo do tempo. Então, a gente destacou aqui no mapa as 4 principais leis, os 4 principais marcos legais. Né? A gente percebe que a primeira, de 1961, 4.024 de 1961,
traz a educação física como atividade obrigatória e delimita uma idade, até 18 anos, né? Já na lei de 1971, 10 anos depois, continuava sendo enxergada como atividade obrigatória, mas já prevê uma facultatividade para a área e não delimita a idade, mas traz essa discussão de ser facultativa para alguns segmentos. Por exemplo, mulher com prole. Por exemplo, trabalhador, né, aluno que já trabalha, já está no mercado de trabalho. Então, ela traz essas nuances para a facultatividade, né? E ela entende a educação física, essa legislação, como atividade essencialmente prática, a atividade ainda, né? Ela não compreende que a educação física pode ter um conhecimento a ser construído. E aí a gente vai para a principal legislação, né? Talvez o marco histórico aí da educação física, que é a Lei 9394/96, né? Que traz a educação física agora sim como componente curricular, né? Como disciplina obrigatória na escola, mas ainda ela garante a facultatividade, né? Para alguns segmentos da população. E a lei de 2003, a mais recente, né, que essa lei ela tenta rediscutir essa brecha da facultatividade, mas o texto legal não deixa claro, infelizmente, né, e acaba que chama a gente para reflexão se essa legislação foi um avanço ou um retrocesso, né? Cabe discussão, cabe debate. Todos os textos, o texto que traz e todos os outros textos sobre essa questão da educação física como componente curricular são textos enriquecedores, né, que fazem a gente refletir, entender a legalidade da área e saber até se comportar na escola diante de algumas divergências que surgiram, né? Outra problemática da educação física se refere à evasão das aulas de educação física, né? A gente sabe, nesse texto, nesses estudos aqui desse período, né, está em discussão a nossa prática pedagógica e nos coloca a refletir sobre: será que a nossa prática pedagógica é contribuidora para a evasão das aulas de educação física? Fica uma pergunta, né? Então, a gente destacou aqui alguns elementos. Aulas no contraturno, né? Aulas no contraturno causando afastamento dos alunos das aulas de educação física. Repetição de conteúdo. O texto traz as seguintes questões. Será que os alunos se afastam das aulas de educação física porque o docente, o professor, ele não consegue trazer conteúdos, formas de tratar esses conteúdos que sejam atrativos para os alunos? Então, eles vêm do 1º ao 5º ano e do 6º ao 9º ano praticamente os mesmos conteúdos? Será que não é isso que tem causado a desmotivação e a evasão das aulas de educação física? Fica a reflexão do texto e o debate e também a chamada para olhar para a prática pedagógica de cada um de nós, né? Outro elemento aqui, a habilidade corporal, né? A habilidade corporal sendo utilizada para excluir os alunos das aulas. Então, o aluno que é mais habilidoso, o aluno que tem mais consciência corporal, mais vivência esportiva, ele acaba sendo prestigiado nas aulas, e o aluno que não detém essa habilidade corporal, ele se sente excluindo, causando a evasão das aulas. Outra discussão que o texto traz é relacionada à disciplina, que não é uma questão só da educação física. A disciplina é uma situação que está dentro da escola por causa da violência e da dificuldade dos alunos de respeitar regras, né? Mas não é só da educação física, mas é da educação física também, e é considerado um elemento para a evasão das aulas de educação física, e com isso é um problema da área, sim, né? Mas será que essa indisciplina que a gente fala aqui das aulas de educação física, que indisciplina é essa? Né? Até que ponto conversar nas aulas, até que ponto expressar sentimento de emoção,
é indisciplina. Então, a gente tem que começar a aprofundar os conteúdos aprofundar os estudos sobre disciplina para entender esse fenômeno, né? E o que está por trás daquela indisciplina, né? Qual é o contexto familiar, qual é o contexto social que aquela criança vive, que aquele indivíduo está inserido, né? Nem sempre um adolescente, um jovem, ele é violento, né? Tem algum motivo, alguma base que faz aquele comportamento emergir, principalmente nas aulas, né? Então cabe uma reflexão sobre coube, né? E cabe uma reflexão sobre que indisciplina é essa que estamos falando. Como quinto problema da educação física é como ensinar o esporte, né? Como é que o esporte vem sendo ensinado nas aulas de educação física. E vira um problema porque acaba que há uma visão limitada sobre o ensino do esporte, né? Então a gente percebe que avançou bastante o ensino do esporte, mas ainda tem aquela visão esportivista com privilégio aos gestos técnicos, né? E o texto lido e os textos lidos, eles trazem também a perspectiva pedagógica do esporte, como é que o esporte deve ser ensinado na escola, né? E a diferença entre o esporte ensinado na escola e o esporte de rendimento, o esporte para atletas. Há uma diferença e ela precisa ser considerada, né? Esporte de rendimento não é atividade para estar dentro da escola. A atividade para estar dentro da escola, o esporte considerado na escola é aquele esporte visto como um fenômeno sociocultural e precisa ter uma abordagem pedagógica. O sétimo problemática da educação física que discutimos na disciplina foi a questão de gênero. Um problema antigo, né? Um problema profundo e um problema necessário a ser debatido, né? A gente discute gênero na educação física a partir do debate sobre turmas mistas, né? E turmas separadas por sexo. O texto compreende, e nós também compreendemos, que ao trabalhar turma mista, a gente está considerando o respeito e a convivência com as diferenças, né? E quando a gente decide trabalhar com turmas separadas por sexo, a gente está consolidando um comportamento segregador, né? Um comportamento que que reflete o que a nossa sociedade é, sociedade machista, paternalista, né? E que entende a mulher como inferior ao homem e por isso não pode, por exemplo, estar jogando no mesmo time que ele, porque ela não sabe jogar, porque ela tem menos habilidade, porque ela é frágil, né? Então acaba que a gente confirma, quando a gente defende essa prática de turma separada por sexo, a gente confirma e consolida esse comportamento segregador da nossa sociedade. E a partir das discussões dessas seis problemáticas da educação física, a gente chega, né, num repensar do fazer pedagógico a partir da semana do texto relacionado a temas geradores, né? Então, a disciplina, ela discutiu 6 problemas da área, ela trouxe o que a academia tem discutido, ela relacionou com a nossa vivência empírica, né? O que é que tem se feito e o que é que tem se discutido. Então, a gente conseguiu conversar o que acontece na realidade e o que é que os estudos têm revelado na academia. E na última semana da disciplina, a gente se depara com um repensar do fazer pedagógico a partir de temas geradores. Né? Os temas geradores, ele é um método de ensino, né, que considera a contextualização, a problematização e a interdisciplinaridade como estratégias para discutir os conteúdos da área da educação física, como por exemplo. Né? Então, dá para relacionar os conteúdos de educação física com o contexto social que o indivíduo vive, problematizando seu sentido e significado, e deve também relacionar com outras disciplinas, porque as disciplinas elas estão
interligadas no nosso contexto social. Não dá para separar como uma grade curricular, né? A grade curricular é uma separação didática, mas na prática nós somos seres humanos que vivenciamos português, matemática, ciências e educação física nos nossos dias, e essas áreas do conhecimento elas estão interligadas, e é isso que os temas geradores trouxe um pouco para a nossa realidade. Então esse foi meu mapa conceitual, né? Eu adorei fazer porque me deu a oportunidade de revisitar todas as semanas que a gente viveu a disciplina Problemáticas de Educação Física. Essa disciplina foi uma disciplina densa, né? Rica em conteúdo, um debate profundo, né? Muita leitura para fazer. Acredito eu que poderia ter um pouco mais de tempo, porque uma semana para cada tema desse, realmente eu acredito que tenha sido pouco, né? Mas a gente conseguiu imergir na disciplina e viver intensamente cada semana. Eu espero que o mapa tenha atendido à expectativa da avaliação nacional. Gostaria de agradecer aqui a professora do presencial, daqui da UPE, a professora Cádija Tenório, né, que foi uma excelente professora, ampliou a nossa perspectiva toda vez que a gente passava a semana no AVA e teve as aulas presenciais, sempre era espaço de ampliar o repertório, de ampliar o debate, de discutir com profundidade tudo aquilo que a gente tinha lido na semana do AVA. Queria agradecer aos meus colegas de turma pela generosidade das trocas e das partilhas. Tá bom? Então é isso. Boa tarde e feliz Dia das Mães para quem vai assistir meu vídeo. Beijo e até a próxima atividade.